Oba! No vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma das plantas que eu considero mais fáceis, mais resistentes para cultivar, dentro e fora de casa, em vasos, floreiras, jardins, em jardins verticais ou diretamente plantada no chão. Essa planta resistente e versátil é o aspargo e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 variedades de aspargos e como eles gostam de ser cultivados. Eu sou a Cris Bernardi, sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo aspargos e também uso muito essa planta nos arranjos da minha floricultura. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você a minha experiência e o meu conhecimento sobre os aspargos. Eu vou começar te apresentando as espécies de aspargo que eu tenho aqui e depois eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo, mas é o mesmo para todas essas espécies. Eu cultivo a maioria desses aspargos no meu jardim, mas eu colhi alguns galhos para poder te mostrar com mais detalhes e depois eu posso usá-los nos arranjos da minha floricultura. O primeiro aspargo que eu tenho aqui é o aspargo rabo de gato, é uma planta linda, tem um crescimento de galhos firmes, folhas bem próximas e que lembram realmente um rabo de um gato. Os galhos podem chegar a 1 metro de comprimento e conforme eles crescem, eles vão ficando mais pesados e com esse aspecto mais pendente. Ele produz flores brancas, bem pequenininhas e perfumadas e depois frutinhas na cor vermelha que são tóxicas, tanto para os humanos quanto para os pets, então tem que ficar atento. O segundo é o aspargo myriocladus ou aspargo zigue-zague, por conta da distribuição das folhas no seu caule. Ele é um aspargo que tem o caule semi-lenhoso, então ele parece mais com uma arvorezinha. Ele pode chegar a 1,5 metro de altura e o seu aspecto lembra muito um pinheiro. Eu gosto muito desse aspargo para utilizá-lo nos arranjos natalinos, porque eu acho que o tom verde escuro das folhas e esse formato meio de pinheirinho ficam perfeitos nos arranjos dessa época. Esse outro aspargo é o aspargo alfinete ou aspargo pendente. Ele tem ramagens grandes, bem maleáveis e que fica limpo cultivado em vasos suspensos, em jardins verticais, mostrando a leveza dos seus galhos. Ele é uma planta que exige pouca manutenção, o importante é estar retirando os galhos secos que podem se formar ao longo do desenvolvimento para que a planta se mantenha mais vigorosa. E uma outra questão é que ele é uma planta que enraiza muito, ele forma um emaranhado de raízes dentro do vaso. Então é importante a gente fazer o replantio desse aspargo uma vez por ano ou pelo menos uma vez a cada 2 anos. Esse meu aspargo aqui produziu flores recentemente e elas tinham um perfume delicioso, lembrando o cheirinho de canela. Agora ele tá com os frutinhos verdes e depois vão ficar vermelhos. Eu cultivo esse aspargo no vaso menor na minha florestinha, em casa num vaso grande no jardim e eu tenho um jardim num corredor lateral que eu tenho ele plantado no chão. Mas dessa maneira eu confesso que ele não fica tão bonito porque as ramagens se estendem no chão e a gente não pode apreciar essa questão dos galhos pendentes. Esse outro aspargo eu acho muito lindo, delicado, ele tem as folhas bem fininhas, lembrando uma renda e por esse motivo eu gosto de utilizá-lo muito em buquês de noiva. É uma planta que cresce bastante, podendo chegar a 3 metros de comprimento e aí ele fica muito bonito cultivado como trepadeira. Ele não tem gavinhas para se firmar, mas como os galhos são bem maleáveis, a gente pode ir conduzindo através de um suporte, de um pergolado e ele fica lindíssimo. Mas se você quiser cultivá-lo num vaso suspenso, você pode ir fazendo podas para conter a planta, ela vai ficar mais cheia e por isso que muitas pessoas conhecem esse aspargo como aspargo samambaia. Ele lembra bem uma samambaia com as folhas bem caídas e bem delicadas.
E o último aspargo, que eu acho que é um pouco menos conhecido no cultivo em casa, mas é muito usado em floriculturas, é o aspargo vassoura. Ele tem um crescimento das folhas que se concentram mais na ponteira do galho. As folhas são bem macias e este é o único aspargo que não tem espinhos. As outras variedades que eu mostrei têm muitos espinhos, tanto nas folhas quanto no caule, principalmente o aspargo alfinete. Então é preciso ter um cuidado na hora de manusear essas plantas. O aspargo vassoura não tem esse problema e ele é muito utilizado em buquês, tanto na forma fresca quanto ele desidratado, e ele fica lindo em composições com flores secas. E agora que eu já te falei um pouquinho sobre as 5 espécies de aspargo, eu vou te contar o jeito certo de cultivá-los. Mas antes de tudo, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você não é inscrito, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Eu já falei para vocês que os aspargos são plantas resistentes, de fácil cultivo e crescimento rápido. Eles gostam de frio e toleram geadas leves. Eles se multiplicam por sementes, é um processo mais lento, porém bem eficaz. Inclusive eu tenho alguns pezinhos desse aspargo vassoura que nasceram sozinhos no meu jardim por conta das sementinhas que caíram. Ou você pode fazer divisão de toceira, que consiste da gente separar as mudas que nascem laterais à planta mãe. Quando o aspargo forma toceiras muito densas como essas, eu sugiro molhar bem o substrato e, se necessário, utilizar inclusive uma faca para ir cortando e separando as toceiras da planta mãe. Todos os aspargos gostam de ser cultivados recebendo o sol fraco da manhã. Porém, como ele é uma planta muito adaptável, você até pode cultivá-lo a sol pleno. Porém, a planta provavelmente não vai ficar tão bonita, tão vigorosa, e ela vai ficar com um tom de verde mais amarelado. E lembre-se, se você for colocá-lo no sol pleno, tem que ir colocando a planta aos poucos a essa condição de luz para ela ir se acostumando e não queimar já quando for colocada no sol. Uma outra possibilidade é cultivar o aspargo num local de sombra com bastante luminosidade, que é o caso deste meu vaso aqui que eu cultivo na florestinha. Porém, eu observo que a planta tem os galhos mais fininhos, ela tem um desenvolvimento mais lento do que esse aspargo alfinete, que é cultivado recebendo o sol da manhã, a condição que todos os aspargos preferem. Todos os aspargos gostam de regas moderadas. Isso quer dizer que a gente não precisa esperar que o solo seque muito, seque completamente entre uma rega e outra. E também quer dizer que a gente não pode mantê-lo com o substrato sempre úmido ou encharcado. A gente precisa esperar que ele seque a camada superficial. Então, para a gente saber quando a hora certa de regar, é só a gente tocar o substrato com a ponta dos dedos e sentir essa umidade na parte de cima do substrato. Se tiver bem sequinho, pode regar. E aí, a gente deve regar em abundância toda a superfície do vaso até a água sair pelos furos de drenagem. E lembre-se, nunca deixe água acumulada nos pratinhos. Os aspargos não são plantas muito exigentes em relação à frequência da adubação, então nós podemos adubá-los com intervalos maiores. Eu gosto muito desse Forte Coat, que é um adubo de liberação lenta, e eu coloco nos vasos a cada 5 meses. Ele é um adubo rico em vários macro e micronutrientes. Em relação ao substrato, os aspargos gostam de um substrato rico em matéria orgânica. Então nós podemos acrescentar na terra de plantio um pouco de humus de minhoca ou algum esterco da nossa preferência.
Eu também gosto de colocar nesse substrato um pouquinho de casquinha de árvore e carvão triturado. Isso ajuda o substrato a ficar mais soltinho e com uma boa drenagem. Agora eu quero saber se você cultiva algum desses aspargos aí na sua casa. Aspargo alfinete, aspargo plumoso, zigue-zague, rabo de gato ou aspargo vassoura. Ou me conta se você conhece esses aspargos por algum outro nome popular. Escreve para mim aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre os aspargos e se você ainda não cultiva nenhum deles aí na sua casa, passe a cultivar, porque plantas lindas e resistentes é tudo que nós queremos. Não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!